Efésios 6, versículo 11, está aqui. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu acho que, não, pode voltar para o 11, é só o 11 mesmo. Eu acho que todos podem ler junto comigo, dá para nós lermos? Eu vou contar no 3, nós começamos. 1, 2, 3. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Podemos mais uma vez? Podemos? Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Senhor, nós de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas, contra as emboscadas do diabo. A igreja é uma instituição estabelecida por Jesus. Jesus é o fundador da igreja. Foi Ele que estabeleceu a igreja. E se existe alguém que é contra Jesus, é o diabo. E tudo aquilo que Deus estabelece, o diabo é contra. Então, pela igreja ser do Senhor, criada pelo Senhor, formada pelo Senhor, a essência da igreja é Jesus, nós sofremos ataques, sofremos ciladas do diabo. O diabo trabalha contra a igreja, forças espirituais conspiram contra a igreja. Porque o intuito do diabo é que a igreja não avance. O intuito do diabo é brecar a igreja. É uma questão de honra para ele tirar a igreja da direção. E qual que é a direção? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando eu olho para Jesus, os meus pensamentos caem por terra. A minha ideia de igreja cai por terra. Porque quando eu olho na direção que é Jesus, pode vir os perigos, mas eu estou olhando para Ele. O norte é Ele, a palavra é Ele, a direção é Ele. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então nós vivemos sobre ataques do diabo, e aqui diz o texto, ciladas, quer dizer emboscadas. O diabo sempre cria emboscada para mexer com a igreja, para derrubar a igreja, porque a igreja somos nós. Então o diabo faz de tudo. E quando nós olhamos um pouco o livro de Atos dos Apóstolos, onde foi formada a igreja, onde começou a igreja, naquele dia de Pentecostes que desceu o Espírito Santo, e eles estavam orando, procurando o batismo no Espírito Santo, porque era necessário, para que a igreja continuasse. Porque apesar de Jesus estabelecer a igreja, quem trabalha hoje no meio da igreja é o Espírito Santo. Ele trabalha no meio da igreja. É Ele que usa o pregador, é Ele que convence o coração, é Ele que trabalha na vida, é Ele que opera o querer e o efetuar. O Espírito Santo trabalha. Eles precisavam desse revestimento para que a igreja continuasse. Então a igreja foi estabelecida. E aí o diabo criou algumas estratégias, algumas emboscadas para paralisar a igreja, para brecar a igreja. E nessa manhã, dentro desse texto que lemos aqui, revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas e emboscadas do diabo. O que eu digo para você essa manhã, na introdução dessa palavra, que o diabo dentro do nosso relógio biológico, ele fica sempre tentando procurar uma brecha para destruir a minha vida e a tua vida. E aí quando a igreja é estabelecida, nós olhamos o livro de Atos e vemos o diabo usar algumas estratégias para frear a igreja. Só que essas estratégias ele também usa nos dias de hoje. O diabo criou algumas situações para brecar a igreja. Só que a igreja, ela vivia debaixo de um princípio que é importante eu dizer essa manhã.
princípio que Jesus estabeleceu quando os discípulos andaram com ele. E qual que era o princípio, pastor? Jesus tinha uma vida de oração e vivia a palavra. Isso é, Jesus era um homem que andava com o Pai, caminhava com o Pai. Você vê em toda a sua caminhada que Jesus, na essência do seu ministério, era uma vida que ele vivia intensamente na oração, falando com o Pai. Porque ele entendia que essa vida com o Pai era algo que trazia para ele combustível para lidar com o dia a dia da vida. Que essa vida com o Pai lhe dava condição de lidar com as dificuldades da vida. Nós vemos na Bíblia, quando o povo queria venerar Jesus, jogar ele lá para cima, ele saía do meio da multidão e ia para o monte orar. Porque ele entendia a essência do meu ministério, é essa vida com o Pai, essa intimidade com o Pai, viver debaixo de uma vida de oração e palavra. E Jesus deixou essa lição para os seus discípulos, e o que regia a igreja era a oração e a palavra. O que direcionava a igreja primitiva era a oração e a palavra. Dois fundamentos primordiais e essenciais dentro da igreja. A igreja que perde o foco da oração, da palavra, é uma igreja que tem tendência de cair e perder o foco. Então essa igreja, eles viviam debaixo da palavra e da oração. Porque oração é o que, pastor? Oração é vida com Deus. Oração é andar com Deus, é falar com Deus. O que é a palavra? Eles viviam a palavra, eles compartilhavam a palavra, eles estavam juntos e compartilhavam a palavra, porque entendiam, o mestre nos deixou essa lição, oração e palavra. Coisas essenciais dentro de uma igreja. Só que o diabo começou a criar algumas estratégias para parar a igreja. E a primeira delas que eu enxergo na Bíblia, a primeira estratégia que o diabo usou foi a perseguição. Os maiorais daquela época, o sinédrio daquela época se levantou contra a igreja. Porque a igreja ia na contramão daquilo que diziam na época. A igreja veio com uma bandeira diferente. A igreja veio falar de princípios que muitos não viviam naquela época. A igreja veio combater vidas que não agradavam a Deus. E aí houve a oposição, a perseguição, porque a igreja não agradava os maiorais. A igreja não agradava as pessoas que não caminhavam de uma maneira certa na vida. Aí tentaram brecar a igreja e o diabo usa a perseguição, usa o sinédrio, usa pessoas para tentar paralisar a igreja. Eles entendiam o seguinte: se nós pegarmos os maiores aqui, se nós paralisarmos os apóstolos, a igreja vai se dispersar e vai acabar, porque existia muito naquela época pessoas que se levantavam com ideias novas, mas caíam por terra. E eles entendiam que era mais uma nova era, um novo tempo de alguém trazendo alguma coisa nova, mas que ia passar. Quando houvesse a perseguição, ia parar. Só que eles não sabiam que quem estabeleceu a igreja foi Jesus, que o dono da igreja é Jesus, que Jesus usa a estratégia do diabo para favorecer a igreja. Quando tentaram paralisar a igreja, perseguindo a igreja, tentando dizer: olha, vamos fazer um acordinho aqui, vamos tentar caminhar junto, para de falar de Jesus, vamos mudar um pouco esse foco aí. Aí Pedro diz: não, eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar do Jesus de Nazaré, que um dia me tirou lá da pesca e me disse: você não será mais pescador de peixe, mas pescador de vidas.
Eu não posso deixar de falar de alguém que muda a pessoa, que muda o coração, que muda a alma, como mudou a minha vida. Eu não posso fugir dessa realidade. Eu não quero fazer acordo, não quero fazer nada. Eu quero continuar seguindo a palavra de Deus, aquilo que Jesus me ensinou. Eu não vou vender a minha vida para agradar aqueles que são autoridades. Compete a mim não agradar aos homens, mas agradar o dono da obra, o Senhor da obra. Só que Tertuliano falou uma coisa que é verdade, que o sangue dos mártires era a sementeira do evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja avançava. Quanto mais matavam cristãos, mais a igreja caminhava. Quando eles pensavam que iria acabar com a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja caminhava. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja vai e avança, e vai no inferno e tira as vidas, e ninguém segura a igreja. O diabo tentou criar essa estratégia para paralisar a igreja. Só que Deus usa a perseguição para fazer a igreja crescer e avançar. Mas eu quero aqui olhar um pouco isso. A perseguição foi porque a igreja foi contra os valores daquela época. Sabe, irmãos, você vai entender o que eu vou falar essa manhã para você. A igreja não tem que se adaptar ao mundo. A igreja não pode deixar entrar dentro dela princípios do mundo. A igreja tem a palavra, que é uma regra de fé. A igreja tem princípios estabelecidos por Deus. Então não é homem que vai estabelecer princípios dentro da igreja. O que eu quero dizer essa manhã: eu posso ter amigos na vida, eu posso ter colegas na vida, eu posso ter pessoas e conviver com pessoas na vida, mas eu tenho princípios que são estabelecidos pela palavra, e estes princípios eu não abro mão deles. Essas coisas eu não negocio na minha vida, são valores inegociáveis na minha vida. O diabo não pode entrar na igreja e fazer um estardalhaço na igreja. Não, o dono da igreja é Jesus, e eu cumpro os valores que são estabelecidos pelo céu. A igreja não tem que ser acariciada pelo mundo. Obrigado. Se a igreja for questionada pelo mundo, eu vou dizer uma verdade para você essa manhã: você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Se as pessoas zombarem de você, dizendo para você: você é marido só de uma mulher, você é esposa só de um homem, você não sai com outras mulheres, você não furta, você não rouba, você não tem palavreado baixo. Quando as pessoas questionarem, dizendo para você: você está fora da moda, você é quadrado, você é careta, diga: eu estou debaixo daquilo que é princípio da palavra de Deus. Eu não fui chamado para agradar A, B, C, eu fui chamado para agradar o dono da obra, que me chamou para fazer parte da obra. Quando a igreja começa a se associar com a política, com pessoas, com o mundo, peraí, está caminhando errado. Porque a igreja, quando é perseguida, quando o diabo se levanta, aí eu estou na direção certa. Porque o diabo não está satisfeito com a igreja. Mas quando a igreja começa a agradar: nossa, olha aquela igreja, olha lá, olha aquela coisa toda, peraí. Nós não podemos abrir a porta para o pecado. Tem princípios bíblicos que são inegociáveis. Eu não tenho que me moldar aquilo que o mundo quer. Eu não vou na festa porque A, B, C bebe, eu vou beber também. Eu tenho princípios na minha vida que são negociáveis. Eu vou na festa, eu participo, mas eu continuo tomando minha tubaína ali. Pode ficar sossegado.
Mas fulano sai com Beltrano, Cicrano, só você que está para trás. Eu continuo sendo marido de uma só mulher e continuo amando ela. Agora tem pessoas, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus perdendo o foco. Tem pessoas perdendo o foco, perdendo os princípios da Bíblia. E eu digo, quer ir para o céu, continua seguindo a palavra, continua tendo uma vida de oração. Eu não sei se Deus está falando com você essa manhã, mas comigo Ele falou, através dessa palavra. O diabo perseguiu a igreja porque ele sabia, vou perseguir porque essa igreja é oposição ao que eu penso. Mas a igreja não cresceu sobre aplausos da multidão, dos homens daquela época. A cresceu debaixo de perseguição. Quanto mais perseguia, mais a igreja prevalecia e crescia, porque ela foi estabelecida por Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Quanto mais eu for fiel à palavra, quanto mais eu tiver uma vida de oração, mais o diabo vai se enfurecer com a minha vida. Quanto mais eu tentar ser exemplo, como o pastor Ronaldinho disse hoje pela manhã, que as pessoas me enxerguem como alguém que se pode imitar, que as pessoas me vejam como um exemplo de homem. Se eu fizer isso e as pessoas olharem isso na minha vida, o diabo não vai gostar, o inferno vai ficar bravo, mas aí eu estou debaixo da vontade de Deus. Quanto mais eu seguir a palavra, mais o diabo vai perseguir, e eu vou me alegrar, porque eu estou debaixo da vontade de Deus. Agora, se começar a gostar de mim, dizer, nossa, você é um crente diferente. Não, eu sou um crente diferente, eu sou filho de Deus, porque eu tenho valores inegociáveis. Eu vou te ensinar o que é ser marido de uma mulher, o que é ser esposa de um marido, o que é ser um bom pai, um bom filho, o que é não ter palavra torpe, aquele que tem uma vida regrada. Valores. Porque Jesus disse, João disse, não ameis o mundo, nem aqui no mundo há. Porque quem ama o mundo, esse não pertence a mim. Só que tem muitos amando o mundo. Eu digo essa manhã, sabe o que paralisou o diabo com a perseguição? Os princípios que eu disse: oração e palavra. Quanto mais eles perseguiam, mais os apóstolos pregavam. Quando eles perseguiam, a igreja se reunia e orava. E a igreja orava e Pedro sai da prisão. A igreja orava e os Herodes vão partindo. A igreja orava e ela ia crescendo. Saiu lá de Jerusalém e foi para a Judéia e para Samaria, e foi caminhando, e foi caminhando, e foi se alastrando, perseguição, morrendo gente, mas crescendo. E aí que está o direcionamento para a nossa vida. Se eu incomodar o inferno, se o mundo não gostar de mim, eu estou na direção certa, porque eu estou agradando o dono da obra, não o mundo. Eu estou agradando aquele que é o Senhor da obra. Então o diabo usou a primeira estratégia, que é a perseguição. A segunda que ele usou, para tentar frear o crescimento da igreja, porque ele tentou criar uma outra estratégia. Ele viu que a perseguição não tinha jeito, sendo que hoje ainda ele usa a perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa de mim. Continua nessa direção. Mas o fulano me questiona por aquilo que eu sou. Continua agradando a Deus. Continua agradando o céu. Porque a Bíblia diz que quando você agrada o céu, você é um bem-aventurado. Você é abençoado. Aí o diabo tenta criar uma outra estratégia. Porque a primeira, a igreja resistiu com a palavra e a oração. Igreja que ora, igreja que prega a palavra, o diabo ele tem dificuldade.
Então ele tentou a perseguição, mas a igreja continuou orando e pregando a palavra, e vivendo a palavra. Aí o diabo não teve jeito. Aí ele cria uma outra situação. Ele se infiltra no meio da igreja. Só que a primeira coisa foi alguém de fora para dentro. Só que agora ele usa alguém de dentro para mexer com a igreja. Ele infiltra pessoas no meio da igreja. Sabe aquela coisa do joio que está no meio do trigo? Gente que tem cara de crente, gente que tem jeito de crente, mas que são pessoas usadas pelo diabo, que estão infiltradas dentro da igreja para criar confusão dentro da igreja. Misericórdia, né? E quem é essas pessoas, pastor? Ananias e Safira. Eles estão dentro da igreja, crentes demais, fala em língua estranha, e sobe nos bancos, e vai pelas paredes, canela de fogo, cara de crente, usa paletó. O Ananias, com certeza, paletó, gravata, Bíblia, crente demais. Safira então participava da Alfebrac, oh glória a Deus, e cantava. Ananias, obreiro, Noraldino, do teu lado, comendo com você, te abraçava, Noraldino, que você é uma bênção, que palavra, Noraldino. Só que era a pessoa que a motivação dela era a motivação usada pelo diabo. Não veio de fora, estava dentro da igreja. Porque a Bíblia diz, para se manifestar o trigo tem que ter o joio. E aí eles começam a se infiltrar, começam a amar os holofotes, começam a querer aparecer, começam a gostar da fama, da glória, começam a se infiltrar no meio dos apóstolos, começam a ter voz ativa. Senhor, misericórdia. E aí começa a entrar no meio da igreja. Mas a igreja continuou usando os dois princípios: oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Quando a igreja ora, quando a igreja prega a palavra, todo o joio é manifestado. E aí se manifesta quem são aqueles dois. Porque a igreja continuou caminhando debaixo da palavra e da oração. E quando a igreja caminha debaixo da palavra, da oração, Deus revela, Deus dá o discernimento, Deus mostra. Essas pessoas não prevalecem, porque o diabo não resiste à oração da igreja e à palavra de Deus. E aí aqueles dois caem por terra. Porque quando a igreja está debaixo de oração e palavra, o dono da igreja tem a liberdade de agir e mostrar: isso aqui é joio, isso aqui é joio, e joio tem que tirar fora. Hoje o Senhor não queima ninguém mais, não morre ninguém no meio da igreja de uma hora para outra, graças a Deus. Porque eu tinha medo de muitos morrerem. Morreu mais um ali, olha, quero um joio. Olha, aquele fulano, o quê? Misericórdia. Mas pastor, por que isso? Porque o Senhor disse. Muitos naquele dia vão dizer: mas eu fiz isso, eu era um pregador bom demais, eu era um excelente diácono, eu era um excelente ministro de louvor, eu era isso, eu era aquilo. Jesus vai dizer: puxa, olha, Ele vai até dizer assim: nossa, você fez tanta coisa, você era um excelente pregador, você é um excelente músico, você é um excelente diácono, mas olha, não vai entrar não, porque eu não sei quem você é, eu só vi você fazer, mas nem sei qual que é o teu nome. Está fora, está fora. Mas como essas pessoas, pastor, eles são infiltrados dentro da igreja? É porque dá lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque se você dá lugar ao diabo, o diabo pode trabalhar na tua vida
e você não ser bênção mais, você ser problema dentro da igreja. Aí você olha um pouco a Bíblia, você vê lá o exemplo de Jezabel, que entrou no meio da igreja, né? Lá em Apocalipse. E ela disse o seguinte: não, para vencer Satanás tem que conhecer as coisas de Satanás. Quer dizer, para conhecer o mundo tem que deixar o mundo entrar dentro da igreja. E alguns crentes iam nessa caminhada. Ela começou a levar alguns dentro da igreja. Para conhecer o mundo tem que vivenciar o mundo, tem que pegar o gosto do mundo. Mundo não é para nós, irmãos. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos forasteiros. Nós temos um lugar preparado para nós. Então continua sendo um forasteiro. Continua dizendo não, mundo não, Jesus sim. Aí eu quero ir a fundo aqui para muitos. Cuidado com rede social. Eu tenho visto crentes se perderem por causa de coisas que têm assistido em rede social. Nossa, que pregador, que homem, nossa, olha o evangelho não perde moda, o evangelho não fica para trás, o evangelho é atualizado durante todos esses séculos, passaram 20 séculos, o evangelho continua sendo o mesmo. Tem gente que está dizendo coisa, inventando coisa, e tem crente acompanhando. Sabe o que eu fico chateado com alguns crentes? Eu vou falar, não queria falar, mas vou falar. Você cuida da ovelha, você dá vida pela ovelha, você se mata pela ovelha, você aconselha a ovelha. Aí você vai na rede social, a ovelha está lá assistindo cultos de outros lugares, não está nem aí com o culto da igreja. Agora quem cuida da ovelha é o pastor. Quem se mata pela ovelha é o pastor. Quem vai lá aconselhar é o pastor. Quem sofre é o pastor. Aí você vai na rede social, está assistindo outro culto da igreja, não tem nada contra isso. Mas quem é o pastor? Quem dá comida para você? Quem apacenta você? É o pastor da igreja. E não estou dizendo para você não ver outros, porque existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus. O que eu quero dizer é que tem gente que quer que o pastor cuida, mas está comendo comida em outro lugar. Não está comendo comida no pasto que ele faz parte. Eu vou ensinar uma coisa para você. Quer ser um crente bem-aventurado? Come comida onde você é. Porque pode ser um arrozinho com feijão, com ovo frito, simples, mas é comida que vai trazer situação, que vai te dar força para lidar com o mundo aí fora. Talvez não é uma picanha, talvez não é uma lasanha, mas é um ovinho com salada preparado do céu para você. E vai te sustentar. Agora o pastor se doa, o pastor se gasta, o pastor se mata, o pastor ora, jejua, ora, aconselha. E o camarada está lá e a irmã está lá olhando outros lugares. Você fala, meu Deus. Cuidado com o que você está assistindo. Cuidado com o que você tem ouvido. Se você não é tão maduro na fé, se amadurece primeiro, depois você vai começar a assistir algumas coisas. Porque tem coisas que as pessoas ensinam, como Jesus falou, é ovelha vestida de lobo, lobo vestido de ovelha. Fala bonito, prega bonito, voz bonita, mas olha, é lobo. É lobo. Tem uns pregadores que eu conheço e eu sei da história deles, que você vê o camarada é bom para falar, bom, só que a vida é vazia. Eu vou dizer uma verdade para você essa manhã. Para mim o mais importante, acima de tudo, é a vida com Deus. Primeiro é a vida, não é aquilo que ele fala, é aquilo que ele vive. Para mim o mais importante é o que ele vive. Agora tem muitos aí que têm pregado bonito, e muitos têm acompanhado, e têm seguido, nossa, é isso, é aquilo, que pregador, e desvaloriza os que são da casa. O teu pastor te doa, o seu pastor se gasta. Esse sermão eu comecei ontem à tarde, acordei hoje 6 horas da manhã, para tentar trazer uma comida boa para você. Mas tem gente que parece que não ouve. O Espírito Santo está falando essa manhã conosco.
Cuidado com aqueles que têm se infiltrado dentro da tua casa, dentro da igreja. Cuidado com o pecado. Aí eu entro um pouco em pecado, porque eu olho um pouco a história de Israel, quando Acã, vocês conhecem bem a história, quando Acã roubou lá o ouro, não é isso? E trouxe para a tribo dele, e aí Josué vai lutar contra Ai, e o que acontece? Um povo simples, fraco, eles apanham, são humilhados. Aí Josué fala: mas o que aconteceu? Já derrubamos muralha de Jericó, já vencemos tanto, e esses que são fraquinhos, nós saímos daqui humilhados. O Senhor diz: há pecado dentro do arraial. E onde tem pecado não prevalece. E aí aqueles homens aí começam a rasgar as vestes. Senhor, onde tem pecado não prevalece. Aí complica tudo. Aí o Senhor revela: não, é Acã. Aí eu olho para a igreja hoje. Pecado dentro da igreja faz a igreja paralisar. É forte isso, meu irmão. O pecado paralisa o agir de Deus no meio da igreja. Vou ser um pouco mais profundo essa manhã, porque o Espírito Santo está me incomodando. Você que é líder na igreja, se tem pecado, se afaste da liderança, porque muitas vezes você é empecilho para o crescimento da igreja. Valorize o teu ministério, vai se consertar, vai se acertar, depois você volta e Deus vai honrar a tua vida. Mas se está em pecado, fala: pastor, estou saindo, eu estou precisando de um tempo. Vai se cuidar, porque o pecado paralisa o agir de Deus no meio da igreja. Quantos pastores que eu já vi, Deus tenha misericórdia da minha vida, que pecaram, e esse pecado alastrou no meio da igreja. Porque quando o pastor peca, abre uma brecha para o diabo bagunçar o meio toda a igreja. Se está em pecado, pede um tempo. A Bíblia diz: confessai os vossos erros, os pecados uns aos outros, e sereis o que? Curados. Aprenda a pedir ajuda. A Bíblia fala de cura interior, de confissão de pecado, não para Deus. Está dizendo: quer ter cura? Confesse uns aos outros, para alcançar cura. Procura um pastor, procura um irmão, compartilha, pede ajuda. Mas que eu e você não seja a brecha que o diabo está usando para trabalhar no meio da igreja. Porque às vezes a igreja não avança, não caminha, porque há pecado no meio da igreja. Mas essa manhã o Senhor está dizendo: se a igreja orar, se a igreja pregar a palavra, o pecado não prevalece no meio da igreja. Caiu a água, me perdoa, me perdoa. Começa a descer o espírito pentecostal, é isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Como esse pecado não avançou na igreja? Porque a igreja tinha oração e palavra. Aí eu fecho essa palavra essa manhã. Que o diabo usou uma última estratégia. Se chama distração. Ele usou de uma maneira assim que era algo que ninguém percebia isso. Mas eu acho interessante quando eu preparava esse sermão. Obrigado, viu? Obrigado. Você vai ganhar 2 tijolos no céu por causa disso, irmão. Glória a Deus, hein? E não vou te prometer você morar perto de Paulo na avenida principal do céu, porque é muito também, né, irmão? Mas a terceira estratégia do diabo, já estou terminando essa palavra. As 2 primeiras investidas ele não conseguiu avançar, porque a igreja continuava debaixo da oração e da... Você pode repetir comigo? A igreja continuava debaixo da oração e da...
Da oração e da? Duas coisas principais: oração e palavra. A igreja tem que ter oração, a igreja tem que ter palavra. Aí o diabo vai, sabe o que ele faz? Ele tira os apóstolos da direção que Jesus havia lhe dado. Os apóstolos eram aqueles que eram homens de oração e de palavra. Não era isso? Os apóstolos viviam debaixo de oração e... Eu quero que vocês me ajudem aqui essa manhã na pregação. Aí o que acontece? Começa a igreja a crescer. Aí começa a ter os problemas da igreja. E problemas até bons. O diabo não vai tirar você do foco em coisas ruins. Às vezes tem coisas boas que, se você deixar, tira o foco da tua vida. A igreja começa a avançar, começa a ter as viúvas, começa a ter as necessidades, começa a ter as dificuldades do dia a dia. E aí os apóstolos saem um pouco da oração e começam a cuidar de viúvas, de problemas, de dificuldades. É ruim cuidar de viúva? Claro que não. É ruim cuidar do próximo? Claro que não. Só que você não pode perder o foco, que é a oração e a palavra. A palavra e a oração. Só que eles começaram a perder o foco. E essa distração pode criar um buraco para o diabo entrar no meio da igreja. E aí eles percebem, peraí, deixa eu levantar alguns camaradas aqui para cuidar das viúvas, para cuidar daquele que tem necessidade, porque eu não posso perder o foco da oração e da palavra. Só que não quer dizer que o diácono não tem que estar focado na oração e na palavra. Porque você pega um diácono chamado Estevão. Estevão cuidava de viúva? Eu acho que sim, não era diácono. Cuidava de necessitado? Sim, era diácono. Mas não perdeu o foco da oração e da palavra. Continuou na oração e na palavra. O que eu quero aqui essa manhã, para fechar essa palavra: toda atividade na igreja é importante. Cuidar da viúva é importante. Fazer a obra, você como líder, é importante. Mas eu quero dizer essa manhã, que acima do amor ao próximo, que acima da obra que você faz, está o dono da obra e o Deus da obra. Quando eu coloco o meu coração na obra e me esqueço do dono da obra, eu perco o foco. Obras são complementos. Obra é o resultado da minha vida com Deus. Obra é os frutos da minha vida de oração e caminhando com a palavra. Eu não posso me desfocar daquilo que é princípio básico da minha vida: orar, ler a palavra, intimidade com Deus, vida com Deus, e aí depois eu faço a obra do Senhor. Só que o problema é que tem muitos se envolvendo com a obra e se esquecendo do Deus da obra. Muitos fazendo tantas coisas que são boas: cuidar do próximo, evento, festa, alegria, criança, jovens, mulheres, homens, fé, tudo isso é bom. Mas eu não posso perder o foco. Eu continuo orando e lendo a palavra e tendo uma vida com Deus. Eu continuo caminhando debaixo do foco. Eu não posso perder o foco. O grande problema é que as igrejas estão perdendo um pouco a essência, porque fazem tantas coisas e se esquecem que o dono da igreja é o Senhor, e Ele é o primordial na nossa vida. Ele é o principal na nossa vida. Deus está acima da igreja, Deus está acima da obra. Jesus é mais importante do que a obra. No século 20 surgiu, e até entrou no meio da igreja,
a teologia da libertação, que se pensava muito em ajudar o próximo, tudo isso é bom. Só que começou as pessoas a se preocupar com os outros e deixando Deus de lado. Se preocupando com o próximo e se esquecendo de Deus. Se preocupando com a terra, trocando o céu pela terra. Preocupado com pessoas e se esquecendo de Deus. Se distraindo com coisas boas, mas se esquecendo da essência. Eu continuo caminhando debaixo de oração e de palavra. O que eu quero aqui essa manhã, Deus não está interessado no que você faz, Deus está interessado no que você é. Se você tem vida com Ele, é mais importante, e as obras acompanham a tua vida. Está dando para entender a palavra essa manhã? Aí surge depois a teologia da prosperidade, porque as pessoas estão preocupadas em ter muito dinheiro. Tem 20 reais aqui no bolso, glória a Deus. Mas vem a igreja preocupado, qual vai ser a palavra hoje, qual que vai ser o princípio hoje, qual que vai ser a chave hoje, e se esquecem da oração e da palavra. Está dando para entender a palavra essa manhã? Aí as pessoas começam a inverter. Não é bom ter dinheiro? Eu acho que é bom. Eu acho que alguns aqui hoje vão sair daqui, vão levar a família para comer numa churrascaria. É bom demais isso. É bom demais quando o pastor prega de autoajuda. Deus vai dar, vai abrir o céu essa manhã, e Deus vai mandar não nota de 50, nem de 100, de 200. Diga glória a Deus por isso. Novinha do céu. Mas aí perde a essência e o foco, que é a oração e a palavra. Como a igreja resistiu a ser investida do diabo? Quando os apóstolos perceberam: vamos levantar diáconos e vamos nos focar naquilo que é essencial, a oração e a palavra. Vamos voltar para isso, para que a igreja não perca a essência, para que Deus continue curando vidas, para que as pessoas continuem crescendo e avançando, e o diabo não vai prevalecer no meio da igreja. Eu fecho essa palavra dizendo para você essa manhã: vamos lutar. Pastores aqui da igreja, dirigentes das nossas congregações, liderança dessa igreja, vamos continuar seguindo o princípio da oração e da palavra. Mas pastor, é tão bom fazer a campanha das 7 chaves, que vai lotar e nós vamos fazer isso. Tudo isso é bom, mas o crescimento consistente vem através da oração e da palavra. É demorado, é árduo, é dolorido, mas é o caminho que agrada a Deus. Não perca o foco dessa palavra. Não perca o foco da sua vida com Deus. Não perca o foco da sua vida de oração. Continua fazendo isso, porque eu vou dizer para você: o diabo não vai prevalecer contra a nossa vida. Receba essa palavra ao teu coração essa manhã. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Oh Espírito Santo, obrigado por falar conosco. Obrigado, Senhor, por nos alertar do nosso papel como igreja, porque o diabo está cirandando. Em quantas igrejas ele já entrou e está criando um reboliço, criando problemas, confusões. Mas esta manhã, Senhor, cuida da nossa igreja.
Cuida da nossa vida, Senhor. Cuida de Itaquera, cuida da Vila Verde, cuida da Vila Industrial. Cuida, Senhor, do Aurora, cuida, Senhor, do Bonifácio. Cuida do Dom Bosco, Senhor, brinda a nossa vida. Que possamos continuar centrados naquilo que é a essência da igreja, que é a oração e a palavra. Continua, Senhor, nos dando palavra. Continua nos inspirando a pregar a palavra. Continua nos dando a condição de pregar a palavra. Continua nos ajudando a ter uma vida contigo de oração. Senhor, as coisas, a obra, a liderança não é mais importante do que o Senhor. O Senhor é mais importante do que tudo. As obras são um complemento, Senhor, da nossa vida contigo. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que continua olhando para o autor e consumador da fé. Que seja uma igreja que continua pregando a palavra, vivendo a palavra e tendo uma vida contigo. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que não agradem o mundo, mas que agrade o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez?